Existe um conjunto relativamente grande de anotações do HTML que nos permitem criar formulários. Os formulários são semelhantes àquele que está aqui neste exemplo e permitem a introdução de valores de diferentes tipos. Existem widgets, portanto, objetos de interação gráfica, que são especializados para determinados valores. Não é? Uma das vantagens destes widgets é que podem restringir ou validar valores introduzidos, por exemplo, se forem datas ou se forem valores numéricos. A coleção destes valores é agregada numa anotação, no contentor formado por um par de anotações, que veremos também que está disponível. Os dados depois destes formulários podem ser submetidos a vários servidores. Na realidade, eles também podem ser usados localmente, usando JavaScript, como veremos depois mais tarde. A anotação base para a criação destes widgets é a anotação input. Esta anotação input poderá ter diferentes tipos de atributos, mas um em particular, o atributo type, é importante porque permite variar radicalmente o aspecto desses mesmos widgets, desses objetos de interação gráfica. Nesta tabela, na parte de baixo, eu estou a identificar alguns dos tipos mais usados, porque são os básicos, aqueles que foram herdados da versão anterior àquela que estamos a usar do HTML, portanto, do HTML5. Estão a ver que se eu usar o text, que é, na realidade, o tipo de omissão, tenho uma caixa onde eu posso editar um texto. Não é? O tipo de password será parecido, mas o texto não é visualizado, não é? O que permite que eu possa introduzir uma password sem que outras pessoas se apercebam dela no ecrã. O radio dá um botão de rádio, o que faz sentido numa coleção de botões em que um nos liga ao outro. O checkbox é uma caixa de coleção, permite escolher uma opção. O button é um botão, desencadeia uma ação e é útil em situações em que eu não estou de facto a submeter nada, mas tenho um programa em JavaScript que reage a acontecimentos, por exemplo, no botão, e posso ainda enviar ficheiros. Não é? Portanto, o typefile permite-me selecionar um ficheiro e aparecer-me uma caixa de diálogo onde eu faço a seleção desse ficheiro na máquina local, na máquina que está, onde está a ser executado o navegador, o browser. Existem também outro tipo de atributos mais especializados, como por exemplo aqueles destinados à entrada de tempos. Não é? E temos aqui num sentido muito alargado. E existem, na realidade, até vários diferentes tipos para também diferentes formas de introduzir estes valores de tempo. Eles vão apenas aceitar valores válidos para os tempos. Por exemplo, os meses só existem 12 meses diferentes, portanto eu não posso pôr um mês para lá de dezembro ou o mês 13, não é? E, portanto, geralmente o que eles mostram é uma estrutura dos valores a introduzir, não é? Por exemplo, mês, dia, ano, no formato americano, e tem seletores que ajudam a esse tipo de preenchimento. Portanto, estes de entrada de tempo foram introduzidos no HTML5, né? e estão disponíveis nesta versão da linguagem e em browsers contemporâneos. Temos aqui um exemplo genérico de um date, portanto, este seria o que iremos obter. O datetime local permite-me introduzir simultaneamente uma data e um tempo, sem fuso horário, não é? Posso ter só para um mês, ou só apenas o tempo, sem referência ao dia, ou a referência à semana. Portanto, estes seriam, então, os tipos que
substituiria aqui para ter cada um destes diferentes seletores. Existem também outros tipos de input, não é? Ainda mais especializados. Portanto, se eu não estiver apenas interessado em dados ou naqueles valores ainda mais genéricos ligados com o texto, eu posso usar estes tipos de input para também restringir apenas a valores válidos, não é? E aqui também os seletores são uma ajuda para o preenchimento, por exemplo, no caso de intervalo ou no caso de cores, não é? E posso também selecionar valores especiais, como por exemplo a posição numa imagem. Eu estou a dar aqui então alguns exemplos nesta tabela. Aqui a cor, permite-me escolher uma cor, portanto, carregando neste botão eu posso selecionar dentro de uma paleta as cores que me interessam. No caso das imagens, o que eu dou é uma imagem. Podem imaginar esta imagem como uma espécie de mapa, e esse mapa, o que eu vou é recolher coordenadas que posso depois relacionar de diferentes formas para que isso exige programação, seja do lado do servidor, seja do lado do cliente. Por exemplo, se eu tiver algo aqui parecido com uma escala, não é? Como se fosse um termómetro, posso marcar o ponto que eu quero portanto, obter essa coordenada. Aqui na imagem eu tenho também de fornecer um ficheiro com essa imagem através do atributo source. O valor numérico é parecido o number, é parecido com o que vimos anteriormente do text, com a diferença de que os caracteres são apenas aceitos, são apenas aqueles que são válidos na escrita de números, não é? E, portanto, não posso escrever letras neste caso. No intervalo, num range, eu posso usar este seletor para indicar graficamente o valor que quero introduzir. Portanto, é também um número, mas um número restrito num intervalo. Ainda outros tipos de input, por exemplo, o e-mail aqui, são alguns destes tipos não estão suportados em todos os navegadores. Por exemplo, em particular, o Chrome não permite a utilização do tel para o telefone ou o URL para URLs. Estes tipos permitiriam também verificar logo se correspondem a números de telefone válidos ou URLs válidos, mas existe um para e-mail, não? Portanto, eu posso desta forma garantir que o e-mail introduzido segue as regras de e-mails válidos. Né? Portanto, o campo do tipo search é usado em situações em que eu quero ter um mecanismo de procura dentro da minha página. O input é o exemplo menos estruturado, no sentido em que eu uso apenas uma anotação, a anotação input, e depois há o atributo type que me confere maior variabilidade entre os diferentes tipos de valores que eu posso selecionar. Mas em algumas situações eu tenho interesse em poder escolher valores a partir de um conjunto previamente indicado. E nesse caso, o select permite esse tipo de seleção. Portanto, no exemplo que estamos a ver aqui neste painel de fundo negro, eu tenho um contentor select, não é? Tem aqui a anotação da abertura e de fecho, e dentro tenho diferentes opções. Mais uma vez, estas também são dadas por contentores, não é? Neste caso com option. Portanto, no caso, o que eu estou a dizer é que tenho diferentes opções, e aqui a grande diferença na maneira como ele é apresentado vai depender deste atributo size. Se eu tiver um size de 1, que é o valor da audição, já agora, eu vou ter um menu, né? Portanto, em que me é apresentado um determinado valor que é o que está corretamente selecionado. Se eu tiver um valor de
size maior do que 1, eu tenho uma lista com N valores visíveis. Poderá eventualmente haver mais opções do que N, mas só N é que serão visíveis num determinado momento. Não é? Este exemplo de seletores é um pouco mais complexo e o que usa é ainda mais um nível de contentores, não é? Aqui com OptGroup, e o que o OptGroup vai fazer é agregar um conjunto de opções. Portanto, aqui, para definir o tamanho, teria três grupos, tamanhos grandes, normais e pequenos, e o grande seria o XL, XXL e 3XL, é? O normal seria o SMUL e teríamos aqui uns mais pequenos. Bom, o que, como podem ver, acontece é que este OptGroup permite introduzir uma etiqueta, uma label, não é? Que é apresentada de forma destacada e portanto, indenta todas as opções que estão dentro desse contentor. Notem já agora que eu posso atribuir um valor a cada opção que não é exatamente a etiqueta. Não é? Já agora notem também que eu posso omitir a opção a anotação de fecho. Não é? Portanto, o início de uma nova opção implicitamente fecha a opção anterior, sem que eu tenha de declarar explicitamente. No caso dos valores, não é? Eu estou aqui a apresentá-los no contexto do OptGroup, mas isto é genérico das opções, mesmo sem usar OptGroup, obviamente. Além dos selects, existem também as áreas de texto como que usam outras anotações para produzir o widget correspondente. Neste caso, o text area tem alguma semelhança ao input de type text, portanto, o tipo de omissão, com a diferença que, enquanto nos anteriores eu estou limitado apenas a uma linha, aqui posso ter várias linhas e posso indicar explicitamente qual é o número de colunas que eu quero que sejam apresentadas. Portanto, os atributos rows e columns definem, respectivamente, o número de linhas e de colunas. Portanto, posso ter um bloco de texto mais alargado. Estas já agora são os valores iniciais. O utilizador poderá eventualmente modificar interativamente o tamanho da caixa se isto for relevante. Como eu expliquei no início, estes formulários são constituídos por um conjunto de widgets, não é? Portanto, de objetos de interação gráfica que são criados a partir das anotações que eu referi, inputs, text areas, selects, que poderão ser muito variados, sobretudo no caso do input, porque o atributo type permite, então, uma grande variabilidade. No entanto, para que eles constituam um único formulário, existe um contentor, o contentor form, que me permite não só agrupar estes objetos de interação, estes widgets, mas também permitir que dessa forma os valores que eles recolham sejam enviados para um servidor remoto. Eu posso ter mais do que um destes formulários numa mesma página HTML, embora seja relativamente frequente que haja apenas um, podem na verdade haver vários, e cada um destes formulários vai também ter atributos específicos.
como seja o caso do Action e do Method, que nós falaremos mais à frente, quando falarmos depois do protocolo HTTP e do envio de dados entre clientes e servidores. Não é? Portanto, veremos isso depois mais em detalhe. Mas já quero que fiquem com a ideia de que esta comunicação é baseada no nome e valor associado de cada um destes objetos de interação. Portanto, cada objeto que está dentro do formulário deve ter associado um atributo name, não é? E notem que aqui estou para o nome da pessoa, o atributo name é precisamente nome, o e-mail é e-mail e assim sucessivamente. A data de nascimento é NAS, portanto, são diferentes atributos, diferentes tipos e outros atributos. Queria ainda destacar dois inputs especiais que eu ainda não referi até ao momento, que é o tipo reset e o tipo submit, e que têm um papel especial nesta forma de comunicação. Nomeadamente, o que o reset faz é limpar todos os objetos, todos os widgets para o seu valor inicial, muitas vezes simplesmente limpá-los, não é? Mas poderá ser o valor que foi indicado no atributo value. E o tipo submit o que faz é enviar os dados que estão correntemente selecionados para o servidor, portanto, baseado no URL indicado aqui no meu action e que falaremos depois então mais à frente. Não é? Portanto, será então por este tipo de mecanismos que eu posso recolher dados para envio, para processamento remoto e que também podem ser usados para recolher dados que são processados localmente via JavaScript.